Quero te convidar a abrir a tua Bíblia lá, no livro de Oséias. A gente vai ler o capítulo 11, quase todo ele. A gente vai ler do 1 até o 11. Que bom que você está aqui, meu irmão. Tenho certeza que o Senhor te trouxe até aqui. Não foi coisa da tua cabeça vir para cá. É o Senhor que nos guia, que nos orienta, que nos traz até aqui. E eu sei que Ele vai falar ao coração de cada um. O Senhor quer ministrar algo especial da parte dEle a cada um de nós. Então, vamos orar antes de a gente ler o nosso texto. Jesus, nós estamos diante da Tua Santa Palavra, esse meio pelo qual o Senhor definiu. O Senhor decidiu que nós seríamos trazidos à fé, à vida, pela pregação do Evangelho. Nós queremos que a palavra continue sendo eficaz, mesmo que nós aqui já sejamos salvos, já conheçamos a Cristo. O Senhor sempre tem algo especial para trabalhar no nosso coração, quando a gente está diante das Escrituras. Então eu peço que o Senhor venha sobre nós com espírito de sabedoria, de revelação, no pleno conhecimento de Jesus, que nós consigamos olhar para Cristo, o Salvador da nossa vida, o nosso Senhor, aqui nesse texto, escrito 700 anos antes de Cristo, que nós consigamos achar Cristo e ver como o Senhor, Deus Pai, Filho e Espírito, trata com o nosso coração, como nós somos povo dele, como nós pertencemos a uma grande história, muito maior do que as nossas histórias pessoais aqui, que são tão curtas, duram 50, 60, quando muito 70, 80 anos. Nós fazemos parte de um plano que o Senhor vem desenrolando desde que o mundo é mundo, Pai. E te agradecemos por ter nos inserido, nos enxertado nesse caminho, nessa história. E que hoje o Senhor fale mais um pouco as nossas vidas, usa da minha vida, tem misericórdia de mim, Pai. Eu não tenho nada da minha parte para trazer para as pessoas, senão aquilo que o Senhor quer falar. Então fala, através da exposição da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém? Então o tema para a nossa reflexão de hoje é o amor de Deus por seus filhos. E o texto base é Oséias 11, quero que você acompanhe a leitura comigo. Oséias 11 não vai ser projetado, tá? Então pega a sua Bíblia aí, como faziam os maias, os incas, os astecas. Acompanhe a leitura a partir do verso 1. Oséias 11, 1 diz assim: Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Quanto mais eu os chamava, tanto mais se afastavam de mim. Sacrificavam a Baalins e queimavam incenso às imagens de escultura. Mas fui eu que ensinei Efraim a andar. Tomei-os nos meus braços, mas eles não entenderam que era eu que os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre o pescoço. E me inclinei para dar-lhes de comer. Não voltarão para a terra do Egito, mas o assírio será o seu rei, porque se recusam a voltar para mim. A espada cairá sobre as suas cidades, consumirá os seus ferrolhos e as devorará, por causa dos seus caprichos. Porque o meu povo é inclinado a rebelar-se contra mim. Se são chamados a dirigir-se para o alto, ninguém o faz. Como poderia eu abandoná-lo, Efraim? Como poderia entregá-lo, Israel? Como faria com você o que fiz com Admar? Como poderia fazer de você outra Zeboim? Meu coração se comove dentro de mim, toda a minha compaixão se manifesta. Não executarei o furor da minha ira, não voltarei para destruir Efraim, porque eu sou Deus e não homem. Sou o santo no meio de vocês, não virei com ira. Seguirão o Senhor que rugirá como leão, e quando ele rugir, os filhos tremendo virão do ocidente, tremendo como passarinhos virão os do Egito, e como pombas os da terra da Assíria. Eu os farei habitar em suas próprias casas, diz o Senhor. Até aqui. Então, a gente está diante de um dos capítulos mais incríveis desse livro de Oséias. E o comentarista Derek Kidner, ele fala que este é um dos capítulos mais audaciosos do Antigo Testamento e talvez de toda a Bíblia, ao apresentar a mente e o coração de Deus em palavras humanas. É isso que ele fala, meu coração se comove, a minha compaixão se manifesta, conhecendo a mente e o coração do Senhor através das palavras humanas. Ele continua dizendo, talvez Deus pareça muito humano, mas este é o preço pago para nos familiarizar com o fato
de que o amor divino é mais e não menos ardente e vulnerável do que o nosso amor. Então a minha expectativa para essa noite é que a gente saia daqui com o nosso coração, a nossa mente repletos um pouco mais do conhecimento desse Deus que nos ama, desse Deus que se inclina a nós. Como a gente leu o Salmo 116 no início, ele se inclina para ouvir a nossa oração, aqui ele fala, eu me inclinei para dar de comer a vocês. Quero que a gente conheça um pouco mais do nosso Senhor hoje. Então o profeta Oséias aqui, ele utiliza, como em diversas outras vezes, uma técnica literária onde ele faz uma retrospectiva da história do povo, da aliança, da história de Israel. E ele mostra o contraste entre um início cheio de esperança. Lembra, o povo de Deus é retirado com mão forte do Egito, da escravidão, e eles saem de lá vivos, cheios de expectativa, de esperança quanto ao futuro, ou quanto à terra prometida. Mas, ao mesmo tempo, esse texto nos apresenta um final trágico de um povo rebelde que se desviou. Porém, ainda que Israel viesse a sofrer com o exílio, Deus revela a sua graça ao anunciar a sua restauração, a salvação daqueles filhos rebeldes que se desviaram dos caminhos do Senhor. Então esse texto mostra para nós essa relação de Deus, o Senhor, da aliança, e o seu povo, Israel, como uma relação de pai e filho. Não é muito comum, na verdade é bem raro isso acontecer no Antigo Testamento. Nós imediatamente pensamos para Cristo, nos ensinando a orar quando ele diz Pai. E esse foi um dos motivos pelo qual Cristo foi morto, porque não era comum as pessoas se dirigirem ao Senhor como Pai. Que Pai? Ele não tem filho, Ele é Deus, Ele é distante, Ele está lá no céu. Mas esse texto apresenta para nós essa relação parental, de o Senhor como Pai, Israel como filho. Diante desse relato, desse Deus paterno, o Deus Pai de Israel, talvez muitos de nós nos identifiquemos com essas palavras, com o que a gente vai estudar a partir desse texto. Esse texto nos lembra dos estágios da vida de Israel, e ao mesmo tempo também da nossa. A gente pode fazer uns paralelos com a nossa vida. Então, primeiro Israel como um bebê, incapaz e submetido involuntariamente a uma condição de escravidão. Israel, no Egito, escravo, incapaz de se livrar daquelas amarras, representando uma morte espiritual do povo. Amarrados ao pecado, à condição de queda, a essa herança maldita que todos os seres humanos recebem de Adão e Eva, porque eles pecaram. Isso é passado para todos os seres humanos. Pecado, a queda, os vícios, sem força para sairmos disso. Essa era a condição de Israel, como um bebê indefeso, incapaz. A gente vê depois também Israel um pouquinho mais crescido nesse texto, descobrindo os prazeres do mundo. As festas dos outros deuses, os cultos pagãos aos outros deuses, as divindades aos outros deuses, se entregando aos seus prazeres e se distanciando cada vez mais do Pai, como se fosse um Israel já adolescente. Quantos de nós não passaram por isso aqui, talvez, na nossa adolescência? A gente vê depois também Israel caminhando para a escravidão novamente. Aquele povo que foi tirado com mão forte do Egito, por causa da rebeldia e da desobediência, estava voltando para um Egito. Agora, dessa vez, o Império Assírio, que tomaria o Reino do Norte em 722 a.C. Então a gente está falando aqui para a gente se situar do Reino do Norte de Israel. O Reino do Sul, de onde é Jerusalém, Judá, também seria exilada, mas pelos babilônios, 120, 130 anos depois, porque eles caíram no mesmo pecado. E nós vemos também aqui um Israel diante da promessa de restauração, pois eles tinham um pai que os amava de maneira escandalosa e não abandonava os seus filhos, ele não abandonaria os seus filhos nesse sofrimento eterno. Então, talvez você se encontre em algum desses estágios aqui, ou talvez muitos de nós estejamos oscilando entre esses estágios. Um moço, uma moça incapaz de sair por conta própria do lugar onde se encontra hoje. Sem força, não consigo sair desse lugar. Eu tento, eu me esforço, mas não dá. Parece que eu estou preso aqui. Ou um pouquinho mais crescido, mas se distanciando de Deus Pai, se distanciando do Senhor, andando por aí de prazer em prazer, de delícias em delícias, porém sem satisfazer a verdadeira sede, sem satisfazer a verdadeira fome. Ou talvez você já perdeu o Pai de vista e retornou a uma vida análoga a uma escravidão. Como foi com Israel? O Senhor falou, eu vou deixar vocês irem, para ver se vocês se arrependem, para ver se vocês se lembram do buraco onde vocês estão se enfiando. Talvez essa seja a situação de alguns de nós. Perdeu o Pai de vista. O Pai te deixou ir, Ele te abandonou nos seus próprios atos rebeldes, nos seus próprios pecados.
E esse é um ato de amor do Senhor quando Ele faz isso, porque é uma oportunidade que Ele dá para nós nos lembrarmos e falar, meu Deus, onde está o Senhor? Eu preciso retornar, eu preciso do meu Pai. Eu tinha tudo com Ele. Ou você está nesse lugar seguro, pois teu Pai já te resgatou dessa escravidão, do pecado, dos vícios. Ele te amou, Ele te recebeu de volta. E não porque você ou eu merecemos, mas porque Ele nos ama, de forma escandalosa, de forma absurda, assim como Ele fez em não aniquilar aquele povo. Seria justo um castigo desse, acabar com o povo. Mas Ele falou, eu não vou acabar com vocês, vocês vão sofrer, por causa da desobediência, da rebeldia. Mas eu vou trazer vocês de volta porque eu amo vocês, como eu deixaria vocês, como eu abandonaria vocês. Então muitos de nós certamente nos encontramos em algum desses estágios ou em vários desses estágios. Então, a primeira reflexão que eu quero trazer é sobre o amor de Deus por um filho rebelde. Eu quero que você mantenha a sua Bíblia aberta, por favor. Então o verso 1 fala, quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Então, como eu falei anteriormente, o profeta faz essa retrospectiva. Israel, um menino, um jovem indefeso, sem condições de viver por conta própria. Deus o ama e Deus o chama daquela condição de escravidão do Egito. O povo se encontrava sobre o pesado fardo dos egípcios. E lembra quem que Deus chama para libertar o povo? Moisés. O Senhor fala, a angústia, as dores do povo subiram até a minha presença. Você vai lá e você vai libertar esse povo. Eu vou mostrar os meus sinais e eu vou tirar eles dessa condição. E esse texto também, irmãos, é usado pelo evangelista Mateus para se referir a Cristo. E eu quero que você corra comigo no Evangelho de Mateus. A gente vai dar uma passeada na Bíblia e é bom para a gente ver as conexões e os links que existem na palavra do Senhor. Porque ela fala de uma única história. Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículo 14. Mateus 2,14 fala assim, levantando-se José, tomou de noite o menino e a sua mãe e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. Isso aconteceu para cumprir-se o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta, do Egito chamei o meu filho. Até aqui. Então, retornando para o nosso texto de Oséias, primeiramente, essa referência que ele faz no verso 1, quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho, ela se aplica, obviamente, ao povo de Israel. Porém, a referência última é ao Filho unigênito do Pai, Jesus Cristo. Lembra que Herodes tinha baixado um decreto falando para matar os nenéns até 2 anos lá da região? Então, eles fogem e vão para o Egito, e muito provavelmente Jesus passou a infância toda dele no Egito. Mas da mesma forma como Israel foi chamada do Egito pelo Pai, Cristo foi chamado do Egito para retornar para a terra dele. O Senhor cuidou do nosso Senhor Jesus Cristo, de José, de Maria. Então, ele é o objetivo final dessa palavra. A Bíblia toda fala sobre Jesus Cristo em última instância. Então, meus irmãos, como Israel era escravo no Egito, nós éramos escravos também dessa mesma condição de pecado. E mesmo assim o nosso Pai nos chamou deste Egito. Israel tinha o Egito deles. Cristo foi ao Egito. Nós vivemos no Egito, numa espécie de escravidão, de morte espiritual, porque a retirada do povo de Israel do Egito representa a vida, como se Israel nascesse a partir dali. Mas nós também fomos resgatados deste Egito, dessa condição de morte espiritual, como meninos incapazes de fazer absolutamente nada diante dessa condição. É um fato. Ninguém por conta própria consegue mudar esse fato. Todos nós nascemos sob essa condição. Então, da mesma forma, nós fomos vivificados pelo Espírito Santo de Deus, quando Ele nos chamou e nos retirou para fora dessa vida. Nós fomos vivificados. O Senhor nos amou quando não tínhamos absolutamente nada para oferecer a Ele. Pensa que Israel não tinha nada para oferecer a Deus. Era o povo da aliança. Deus tinha escolhido eles. Ele fez promessas a Abraão, afirmando a aliança que ele tinha. Mas Israel não tinha nada. Eles estavam lá, tinham clamores, tinham uma desgraça, uma vida desgostosa. De tipo, estamos aqui trabalhando, escravos. Eles não tinham absolutamente nada para oferecer. Mas Deus fitou aquele povo, amou aquele povo e falou, eu vou resgatar vocês dessa condição. Paulo aos Romanos, está na tela, ele fala assim, no capítulo 5, verso 8, Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores.
Ou seja, nós éramos inimigos de Deus, afastados do Senhor por essa condição natural de vida. Talvez muitos de nós aqui nasceram literalmente e cresceram na igreja como eu. Mas isso não quer dizer absolutamente nada no que diz respeito à nossa vida espiritual, a estarmos bem com Deus ou não. Nos meus 18 anos, o Senhor veio diante de mim e eu falei, meu Deus, tudo isso que eu vivi agora fez sentido. O que eu aprendi na escola bíblica, o que eu ouvi os pastores falando. Ali foi a minha regeneração. Com 18 anos eu nasci de novo, porque o Espírito veio e me chamou desse Egito. Isso aconteceu, creio eu, com a grande maioria de nós aqui. Ainda pecadores, ainda inimigos de Deus, Ele nos chamou e Ele nos amou. O mérito é do Cristo que morreu por nós e não nosso. Cristo sim tinha de fato algo para oferecer a Deus. Ele ofereceu a própria vida. Nós não tínhamos nada de bom e continuamos não tendo nada de bom para comprar o favor dele, para agradar a ele. Seguindo no verso 2, ele fala assim: quanto mais eu chamava este meu filho, tanto mais se afastavam de mim. Sacrificavam a Baalins e queimavam incenso às imagens de escultura. Então Israel sai do Egito, cresce e se estabelece na terra como um povo de Deus, porém se esquece do Senhor. Se esquece daquele que os resgatou da terra do Egito, se esquece daquele que deu vida para eles, que deu sentido, significado para a existência daquele povo. Quanto mais o Senhor os chamava, mais longe eles iam, como um filho rebelde. E é o que a gente está vendo nesse primeiro ponto, o amor de Deus por esse filho rebelde. Então Deus enviou os seus profetas vez após vez para relembrar o povo de que aquele caminho de rebeldia, de distanciamento do Senhor era um caminho ruim, que levaria a uma ruína, a uma desgraça. Mas eles não ouviram os seus profetas, eles matavam os profetas. Eles não abandonaram essas práticas idólatras, porém eles faziam exatamente o oposto àquilo que Deus os havia instruído. Não foi por falta de aviso, como talvez a tua mãe falou muito para você, ou teu pai. Não foi por falta de aviso que você vai apanhar agora, ou que você vai ficar de castigo. Acho que todo mundo aqui já ouviu isso alguma vez, né? Ninguém dá uma risadinha, o povo tudo traumatizado, pensando, meu Deus, preciso levar isso para terapia. Então Deus avisou muitas e muitas vezes, que esse caminho era um caminho difícil e que ia dar ruim, e é isso que aconteceu. Agora eu te convido a voltar lá no início, Êxodo 8. Para a gente entender um pouco mais desse contexto geral do povo de Deus. Êxodo 8, versículo 1 fala assim: depois o Senhor disse a Moisés, vá falar com o faraó e diga-lhe, assim diz o Senhor, deixe o meu povo ir para que me adore. Então a gente está aqui nesse momento na segunda praga, é a praga das rãs. Moisés requerendo a libertação do povo e faraó endurecendo o coração. Não vou libertar o povo, coisa nenhuma. E Deus mandava a praga. E é interessante o que o Senhor fala, deixe o meu povo ir para que me adore. É significativo o fato de essa palavra estar ligada, tipo, liberta eles para me adorarem. O objetivo do Senhor era ter um povo que o adorasse, que o reconhecesse, que reconhecesse a glória, a majestade dele. Então a adoração, ela faz parte de toda a nossa vida e é o fim, é o objetivo. Adorar o Senhor, ter relação com Ele, nos comunicarmos, comungarmos, termos a nossa alma ligada ao Senhor. Isso inevitavelmente vai nos levar a adorá-lo. Se a gente vê Ele da forma que Ele é, conhecer Ele, não tem outra resposta senão adorar o Senhor. E esse era o objetivo da libertação, deixa o povo ir para que adore. Mas vamos voltar lá para Oséias 11, 2, ele fala, quanto mais eu chamava, tanto mais ele se afastava de mim. Sacrificavam a Baalins, a deuses pagãos, e queimavam incenso às imagens de escultura. Verso 3 diz, mas fui eu que ensinei Efraim a andar. Efraim era o norte de Israel. Tomei-os nos meus braços, mas eles não entenderam que era eu que os curava. A gente vê aqui novamente essa figura paterna de Deus, pegando Israel como um recém-nascido, saído do Egito, dependendo de seu pai para andar e ser carregado. Israel saindo literalmente como um bebê recém-nascido do Egito e o Senhor os conduzindo pela mão, dando maná do céu, dissipando os inimigos que vinham contra Israel, fazendo codornizes, uns pássaros voarem baixinho, porque eles estavam cansados de comer pão. Daí Deus falou, vou dar uma carninha para vocês, porque eu amo vocês, vocês são meus filhos.
vocês são chatos, mas eu amo vocês. O Senhor proveu, o Senhor cuidou. Ele pegou Israel como um recém-nascido, saíram daquela condição de escravos no colo. Fui eu quem ensinei Efraim a andar. Verso 4. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre o pescoço, e me inclinei para dar-lhes de comer. Então, diferente de animais que necessitam de cordas, de um cabresto para ser domado, Israel teve um tratamento especial da parte de Deus. Deus conduziu o seu povo à vida com os seus laços de amor. O Senhor, como um pai, aliviou o jugo da escravidão que estava sobre o pescoço do povo. Deus tratou intimamente do seu filho Israel. Ele se inclinou para dar de comer àquele povo, um recém-nascido, um nenê chorando com fome. O Senhor se inclinou para dar de comer a Israel. Mas apesar de tudo que Deus fez, Israel sacrificava a deuses pagãos, queimava incenso aos ídolos, aos falsos deuses, e não entendia que era o Senhor quem cuidava deles. E esse cenário imediatamente levou a minha cabeça para a parábola do filho pródigo. Ela é comprida, a gente não vai ler, mas a gente vai relembrar. Pródigo significa esbanjador inconsequente, aquele que gasta até o fim. Então você se lembra dessa parábola que Jesus conta em Lucas 15? O filho chega para o pai e fala: pai, dá a minha parte da herança porque eu vou vazar, quero ir embora, não aguento mais. E isso simbolizava para a cultura dos judeus, tipo assim, a morte do pai para o filho, porque os filhos só recebem herança quando o pai morre. Então era tipo assim: eu não quero mais saber de você, eu não preciso mais de você, eu quero viver minha vida, dá a minha parte que eu estou indo embora. O que acontece? Torra tudo, acaba, vai trabalhar para um cara que cuida de porco, e ele vê os porcos comendo, e ele fala: meu Deus, eu queria comer aquilo, porque eu estou com fome, esse país onde eu estou está passando por uma seca, por uma fome, na casa do meu pai tinha muita comida, eu acho que eu vou voltar para lá, e vou me oferecer como um servo, como um escravo dele, que pelo menos eu vou ter onde comer, pelo menos eu vou ter onde dormir. Israel agiu exatamente como esse filho pródigo. Olha o que diz Oséias 2:8. Agora ele está tratando de Israel como uma mãe, como uma esposa infiel. Ela não reconheceu que fui eu que lhe dei o trigo, o vinho e o azeite. Fui eu que lhe multipliquei a prata e o ouro que eles usaram para Baal. Então, da mesma forma do filho pródigo, Israel pega todas as bênçãos que o Senhor estava dando a ele, se estabelecendo como um povo, tendo vários reis prósperos, e vão torrar em qualquer outro lugar que desagradasse o Senhor, que fizesse eles cada vez mais caminharem para longe de Deus. Meus irmãos, será que nós não estamos agindo como o povo de Israel? A gente já viu que Deus nos deu vida, assim como Ele tirou Israel do Egito, Ele nos tirou desse sistema de escravidão, Ele nos trouxe para a liberdade do seu reino. O Senhor tem nos abençoado em muitas áreas, apesar de dificuldades, a gente sabe, a gente está aqui vivo, com o mínimo de saúde, com o mínimo de condições para poder vir à casa do Senhor, encontrar os nossos irmãos, ter uma comida para comer agora, não dormir com fome. Mas talvez a gente tenha decidido deixar o Senhor. Pegamos as nossas coisas, dizemos tchau para Ele e fomos viver a nossa vida de maneira independente de Deus. Cansei, não quero mais saber de você, não quero mais ninguém para falar nada do que eu tenho que fazer, eu vou viver, tchau. A gente foi para outras fontes, para outros deuses, para um outro sustentador. Nós voltamos à condição de escravidão dos falsos deuses, dos nossos pecados e dos nossos vícios. Essa pode ser a situação que alguns de nós aqui nos encontramos. Então, primeiramente, a gente viu nesses primeiros versos o amor de Deus por esse filho rebelde. Mas a gente vai ver o que aconteceria com esse povo pródigo que esbanjou, que é o segundo ponto, o desastre da rebeldia. Verso 5 fala assim: não voltarão para a terra do Egito, mas o assírio será o seu rei, porque se recusam a voltar para mim. A espada cairá sobre as suas cidades, consumirá os seus ferrolhos e as devorará, por causa dos seus caprichos, porque o meu povo é inclinado a rebelar-se contra mim. Se são chamados a dirigir-se para o alto, ninguém o faz. Então, meus irmãos, a consequência da rebeldia, do abandono do Senhor, é o retorno inevitável a essa condição de escravos. Aqui ele cita o Egito, remetendo a essa ideia de escravidão, mas a gente sabe que agora seria a Assíria, que por sua vez seria um capataz muito mais rude. Os relatos
desse domínio dos assírios sobre o reino do norte são brutais. Se você pesquisar, você vai ficar bobo de ver como Israel foi oprimido, como essa disciplina foi severa, por eles terem abandonado o Senhor. Eles se recusam a voltar. Isso fala sobre arrependimento. O Senhor falou, vocês estão fazendo algo errado, se voltem para mim. E eles, não vou me voltar, vou continuar aqui. Eu ainda tenho coisa para gastar, eu ainda não cheguei na miséria, não dei saudade ainda da casa do pai, eu vou continuar aqui. Por isso a espada cairá, indicando uma ação militar brutal da Assíria contra Israel. Ela consumirá os seus ferrolhos. Os portões que protegiam a grande cidade não seriam suficientes para impedir o castigo de Deus contra o seu filho amado Israel. A Síria ia chegar arrebentando tudo. E as devorará por causa dos seus caprichos. E essa palavra no original, ela dá a ideia de conselhos, planos. A espada cairá sobre as suas cidades, verso 6, consumirá os seus ferrolhos e as devorará. Por causa dos seus caprichos, por causa dos seus planos, dos conselhos de vocês que são de cabeça dura, vocês não atentam a mim, eu dou para vocês o caminho de vida, tudo que vocês precisam, me consultem. Mas eles iam, gastavam tudo e consultavam os outros e falsos deuses. Verso 7 diz, o meu povo é inclinado a rebelar-se contra mim. Então, apesar de toda essa situação catastrófica de Israel, o Senhor não deixa de se referir a eles como meu povo. Apesar de tudo isso, desse lamaçal onde vocês estão se enfiando, vocês são o meu povo. Mas apesar de meu povo, há uma inclinação em vocês que é de se rebelar. Não quero, me deixa, eu quero liberdade. Então, meus irmãos, mesmo sendo filhos de Deus, muitas vezes nós nos vemos como o povo de Israel, teimosos, rebeldes, pródigos, gastando tudo que o Senhor tem nos dado e nos abençoado, com qualquer outra coisa para tentar satisfazer a sede da nossa alma. Mas nós vemos e vivemos na nova aliança estabelecida pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos os que estão em Cristo, moradas do seu Espírito Santo, que trabalha em nós para nos conformar à imagem de Cristo. Nós estamos numa condição superior ao povo da antiga aliança. Nós temos o Espírito dentro de nós. Eu quero te convidar a ir para o profeta Jeremias, um pouquinho antes de Oséias. A gente vai ler o capítulo 31, 2 versos, que vai nos ajudar a entender essa promessa do Senhor, que vê o seu filho cada vez mais caminhando para distante, e ele precisa fazer algo para parar esse filho. Jeremias 31 fala assim: eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com os seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Pois eles quebraram minha aliança, apesar de eu ter sido seu esposo, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis. Também no seu coração as inscreverei. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Então, meus irmãos, nós estamos hoje na nova aliança inaugurada, estabelecida por Cristo, numa condição superior à que vivia aquele povo. Nós temos o próprio Deus em nós, atuando, trabalhando em nós, para voltar a nossa mente, o nosso coração, as palavras dele, a lei dele, que é perfeita e restaura a alma. A lei do Senhor é a forma de nós vivermos e caminharmos, não para sermos justificados, não para sermos salvos, mas para nos livrar de ficarmos quebrando a cara, vez após vez após vez. A palavra do Senhor é viva. Olha o que Paulo diz aos Romanos, capítulo 8, e eu separei esses 3 versos. Porque aquilo que a lei não podia fazer, por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no que diz respeito ao pecado. Então, a lei não podia fazer algo por nós, que era nos declarar justos, nos salvar, porque diante da lei todos nós somos pecadores. A gente tenta, se esforça, mas a gente vai cair. Isso é suficiente para a gente ser apartado, ser distanciado de Deus. Ninguém vai ser justificado pela obediência à lei. Então, uma vez que a lei não podia fazer isso, Deus fez isso no nosso lugar, enviando o Filho dele, em semelhança de carne pecaminosa. Seguindo, os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne. É isso que o texto diz para nós aqui no verso 7 de Oséias. O meu povo é inclinado a rebelar-se contra mim.
Mas os que vivem, voltando para Romanos 8, os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Quanto de verdade preciosa, de promessa preciosa dessa nova aliança, a qual nós todos estamos inseridos, fazemos parte. Nós não estamos lutando sozinhos contra os nossos pecados, contra as dificuldades. Nós temos um Deus que é fiel à aliança, e Ele falou, eis aí vem dias que eu estabelecerei nova aliança com a casa de Israel, e a gente foi incluído nessa nova aliança, e hoje somos morada do Espírito. Meus irmãos, nós vimos que o povo de Israel era inclinado a se rebelar, porém nós vivemos nessa era superior, a era do Espírito. Se você já pertence ao Senhor, o Espírito faz morada dentro de você, e Ele está te transformando. Às vezes é devagarinho, às vezes você não vê, mas Ele está te transformando de dentro para fora. Por sua ação misteriosa e contínua, não para, progressiva, que nós chamamos de santificação. Aqueles que estão em Cristo estão neste processo, que o Espírito está full time trabalhando dentro de você, Ele não para. Ele não para, Ele está trabalhando e nós cooperamos com esse processo de santificação. Enquanto a nossa salvação depende única e exclusivamente de Deus, porque nós estávamos mortos nos nossos pecados, Israel não podia fazer nada para se libertar do Egito, dependia de Deus. O processo de santificação, nós cooperamos. A gente tem que, no mínimo, não atrapalhar o que o Espírito está fazendo dentro de nós. Mas nós temos uma segurança, uma certeza que aquele que começou a boa obra na minha e na tua vida, Ele é fiel para completá-la até o dia de Jesus Cristo. Meu irmão, não tem jeito, o Senhor vai te fazer mais santo, o Senhor vai te ajudar a vencer os teus pecados, o Senhor vai te fazer mais parecido com Cristo, essa é a promessa. Mas isso aqui não vai acontecer de forma plena nessa vida. O apóstolo João diz que quando nós virmos o nosso Cristo, nós seremos transformados à semelhança dele, porque a gente vai ver ele exatamente como ele é. É como que uma atração, a gente vai olhar e cada vez a gente vai sendo transformado à imagem de Cristo, nesse corpo glorificado que nós vamos receber apenas quando ele voltar, quando a gente morrer. Então a gente não precisa mais viver inclinados à carne, como escravos do pecado. Nós temos um novo Senhor, Jesus Cristo. Ele é o nosso Senhor. Como Paulo diz, eu sou escravo por amor a Cristo. Ele é um bom Senhor, que não nos escraviza, mas pelo contrário, nos chama para a liberdade. Liberdade, de fato, é ser escravo de Cristo, é pertencer a Cristo. Porque fora dele, nós nos tornamos voluntariamente escravos de tudo ao nosso redor. A gente não consegue lidar bem com muitas bênçãos, às vezes, que o Senhor coloca na nossa vida, e nós nos tornamos escravos, nós idolatramos as coisas boas que o Senhor coloca diante de nós. Apenas em Cristo há a verdadeira liberdade, onde o Espírito está em mim, em você, aí a verdadeira liberdade, é o que Paulo diz. A liberdade é pertencer a Cristo, é ser selado, é ter uma aliança com Ele. A liberdade é ter Cristo como nosso Senhor. Paulo diz também aos Romanos, no capítulo 6, o pecado não terá domínio sobre vocês, porque vocês não estão mais debaixo da lei, e sim da graça. É uma aliança superior. Uma vez em Cristo, nenhum de nós mais é escravo do pecado, por mais que a gente lute, pene, caia, nós não estamos nessa condição mais de escravos, nós temos um Senhor que responde por nós. Quando a gente peca, é o nosso advogado ao lado do Pai, e intercede por nós, e Ele nos soprou o Espírito dEle que está trabalhando dentro de mim e dentro de ti. Então, primeiro nós vimos o amor de Deus por esse filho rebelde, depois o desastre da rebeldia, e agora nós vamos ver a restauração dos filhos. Acompanha no verso 8, fala assim: como poderia abandoná-lo, Efraim? Como poderia entregá-lo, Israel? Como faria com você o que fiz com Admá? Como poderia fazer de você outra Zeboim? Meu coração se comove dentro de mim, toda a minha compaixão se manifesta. Não executarei o furor da minha ira, não voltarei para destruir Efraim, porque eu sou Deus e não homem. Sou o santo no meio de vocês, não virei com ira. Nós vemos algo que é chamado de antropomorfismo acontecendo aqui, que é uma forma de pensamento que atribui a Deus comportamentos e pensamentos característicos do ser humano. Isso aqui ficou evidente para todo mundo. A gente vê Deus falando de uma maneira tão pessoal, como que um homem falando, como se tivesse os mesmos sentimentos e os mesmos pensamentos. É uma forma de Deus tratar com o seu povo, de se sujeitar. Deixa eu falar de um outro jeito para ver se vocês entendem, ficar mais pessoal, ficar mais próximo. O comentarista John Mackay, ele fala, Deus fala consigo mesmo, um monólogo,
E tanto o público de Oséias, aqueles que ouviram essa mensagem original, como os seus leitores, nós, temos permissão para ouvir a comunicação interior de Deus e assim ter acesso à mente dele. É incrível esse relato nos versos 8 e 9. Nós podemos conhecer a mente de Cristo em relação ao seu povo, a mente de Deus, do Espírito em relação ao seu povo. Deus se aproxima do seu povo com essa linguagem humana. Como poderia abandonar? Como poderia entregar vocês? Essas duas palavras estranhas que aparecem aqui, Adumá, Zeboim, são regiões que foram destruídas junto de Sodoma e Gomorra. Então lá em Gênesis 18, lá no início de tudo, o Senhor vem para Abraão e anuncia que ele iria destruir Sodoma e Gomorra, 2 cidades. Porque a rebeldia deles era absurda, eles estavam fazendo coisas absurdas e o Senhor decidiu enviar juízo sobre aquele lugar. E como que de relance, de respingo, essas duas outras cidades foram juntos, Admá e Zeboim. Por isso ele fala, como eu poderia abandoná-lo, como eu poderia entregá-lo, como eu faria com você o que fiz com Admá, ou como eu poderia fazer de você outra Zeboim? Meu coração se comove dentro de mim, a minha compaixão toda se manifesta. Então o coração de Deus, ele se agitava dentro dele diante da justa disciplina que Israel sofreria. O Senhor já tinha decidido, ele iria castigar, disciplinar o povo dele. Um pai disciplina o filho que ama, Hebreus 12 diz. Se nós não recebemos disciplina da parte do pai, é porque nós não somos filhos, mas bastardos. O pai tem uma responsabilidade diante dos seus filhos, que é instruir ele naquele caminho que vai fazer bem para ele, por mais que seja difícil. Então o coração de Deus se agitava diante daquilo que ele saberia que ia acontecer e que era inevitável. O povo dele novamente ia sofrer muito. Mas toda a minha compaixão se manifesta, é o que o Senhor disse. Então, apesar de tudo isso, Israel sofreria sim, mas eles não seriam totalmente destruídos. O que seria justo, porque eles abandonaram o Senhor. E isso porque, acompanha o que ele diz no verso 9, não executarei o furor da minha ira, não voltarei para destruir Efraim, porque eu sou Deus e não homem, eu sou o santo no meio de vocês, eu não virei com ira. Então, diferente de nós, que somos implacáveis, intensos nos nossos juízos, nas nossas punições, perdemos a mão no castigo, na disciplina, Deus aceitaria sair perdendo nessa situação, e Ele daria o castigo justo a Israel, porém sem aniquilar aquele povo, porque Ele amava os seus filhos, e por isso Ele é Deus, por isso Ele é digno de adoração. O salmista diz no capítulo 130 o seguinte: se tu, soberano Senhor, registrasses os pecados, quem escaparia? Mas contigo está o perdão para que sejas temido. Aleluia, meus irmãos, se o Senhor registrasse os nossos pecados, o que seria de nós? Mas com Ele mesmo está o perdão para que Ele seja temido, para que a gente viva uma vida de dependência, nos prostrando diante dEle, reconhecendo as nossas fraquezas, limitações, nos arrependendo dia após dia e clamando: tem misericórdia, Senhor, eu quero te amar mais. Eu quero amar mais o meu próximo, a minha família. Tem misericórdia. É uma vida de temor diante do Senhor, e não é um medo. Medo seria se Ele registrasse os nossos pecados e Ele nos aniquilasse por causa disso. Mas Ele registra os nossos pecados, porém com Ele está o temor. Seguindo o verso 10, fala assim, Oséias 11:10, seguirão o Senhor que rugirá como leão, e quando Ele rugir, os filhos tremendo virão do ocidente. Tremendo como passarinhos virão os do Egito, e como pombas os da terra da Assíria. Eu os farei habitar em suas próprias casas, diz o Senhor. Então, meus irmãos, aqui diante desse rugido do leão, os filhos de Israel retornariam após o período de disciplina do Senhor. Como pássaros assustados numa floresta diante de um rugido imponente de um leão, eles retornariam ao Senhor agora arrependidos do seu pecado. Depois de experimentar aqueles anos de sofrimento e de disciplina, o Senhor rugiria e chamaria os seus filhos de volta. Como que numa figura de um protetor do seu povo, Deus ruge aos quatro ventos dizendo: chega, basta. Agora eles habitarão em suas próprias casas. Eu cuidarei novamente do meu povo. Eu fiz a ferida, eu ligo a ferida. O Senhor é quem faz a ferida e mesmo sara as feridas. São feridas de amor, disciplina daquele que nos ama. Então, caminhando para o nosso fim, meus irmãos. Primeiro, o amor de Deus por seu filho rebelde. É a primeira coisa que a gente viu.
O apóstolo João, no capítulo 1, verso 12, ele diz: a todos quantos o receberam, receberam a Cristo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então nós, os que cremos no nome de Jesus, nós que pertencemos ao nosso Senhor, fomos feitos filhos de Deus. Mas como Israel, muitas vezes nós nos rebelamos, nós nos distanciamos, nós damos tchau para o nosso pai, a gente vai embora. E ele permite, sim, muitas vezes que a gente vá para longe. Não como um pai sádico, insensível, que não ama, mas assim, tá, vai. Alguma coisa você vai aprender com isso. Mas a boa notícia é que ele é um pai de amor que está pronto para receber os seus filhos machucados e arrependidos. O seu filho pródigo, todo sujo, com fome, talvez pesando 20 quilos a menos, como um mendigo de rua, como um usuário de droga. Ele está pronto para receber de volta os seus filhos arrependidos que se lembraram quem é a fonte de vida. Como ele fez com Israel, como ele fez na parábola do filho pródigo, o Senhor continua fazendo a mim, continua fazendo a ti. Nós vimos também o desastre da rebeldia. Caminhar para longe do nosso Pai é um caminho de muitas dores, de muitos machucados, de muitos traumas, que vão nos acompanhar para o resto da vida, as marcas, as lembranças, as feridas, as dores. E Deus, como nosso Pai, nos disciplina quando nós não damos ouvido à sua voz. Mas apesar de ser um processo doloroso, difícil, que muitas vezes parece que não vai acabar, em algum momento o leão vai rugir. Em algum momento ele vai chamar novamente os seus filhos que estão por aí dispersos, espalhados. Seja em breve, seja lá para o fim da vida, o que importa é que em algum momento ele vai rugir para os seus filhos e ele vai ajuntar os seus filhos. A gente não sabe os planos dele, a soberania dele, mas a gente tem certeza de que ele nos ama, nós pertencemos a ele. Jesus falou: as minhas ovelhas ninguém arrebata da minha mão, ninguém tira as minhas ovelhas da minha mão. Mas às vezes a ovelha abandona o bando, vai para o mato, se machuca, mas o que o bom pastor faz? Ele deixa os 99, ele vai atrás daquela. Ele trata das feridas, ele trata dos machucados. Dói, é machucado, é ferida, o pelo tudo bagunçado daquela ovelha, mas ele deixa as outras e vai em direção. Ele chama novamente os seus filhos dispersos por aí. Ele ruge como um leão. E por fim, essa promessa de restauração. Como Deus poderia me abandonar, te abandonar, meu irmão? Como o Senhor poderia nos entregar completamente aos nossos pecados? Como Deus poderia nos destruir, como Ele fez com os habitantes de Sodoma e de Gomorra que estavam imersos de pecado? Talvez essa seja a tua condição. Você está como lá os habitantes de Sodoma e de Gomorra. Mas o coração dele se agita por nós que somos os seus filhos. O seu povo, a sua compaixão se acende e se manifesta dentro dele. Isso aconteceu também quando ele viu Cristo. Porque ele viu a nossa condição, ele falou: eles não vão dar conta de se voltarem para mim, de abandonarem os seus ídolos. Então ele se manifestou em compaixão, ele se inclinou, literalmente, enviando para nós Jesus Cristo, gerado no ventre da Virgem Maria, que cresceu, morreu por nós e ressuscitou. O Senhor nos ama deste tamanho, o Senhor te ama deste tamanho, dessa maneira. Ele deseja restaurar a minha e a sua vida, meus irmãos. Por isso nós precisamos retornar para Ele quando o convite é feito. Quando nós ouvimos o rugido do leão, que muitas vezes é num sermão simples de domingo à noite, num devocional que você vai fazer depois de 3 anos sem abrir tua Bíblia, uma palavra que algum irmão vai te dar, um momento de louvor, você ouve lá no teu interior o rugido do leão, te chamando para voltar ao Senhor. Que apesar de um leão, ele não vai te despedaçar, ele não vai te destruir, por causa de Cristo, do sangue dele que te cobre e te limpa de todos os pecados. Voltar para o Senhor em arrependimento e fé, porque Ele nos ama.